Bom, então dando continuidade, agora quem tá tendo paciência de acompanhar o passo a passo dos meus relatos vai conseguir entender numa visão mais ampla, né, de um modo mais, uma mente mais expandida, vai conseguir entender que, como eu falei em outro áudio, não existe equívocos nos planos de Deus. A minha filha mais velha, basicamente, está relacionado justamente a tudo isso, né? Ela veio, né, para evoluir também, assim como todo mundo, lógico. Então, ela teve que enfrentar os desafios dela, né? Mas ela já veio com uma busca meio que incessante por vingança, né? Então, acabou que causou toda essa confusão, vamos falar assim, né? Na família. E ela tem bastante dificuldade, né? De se relacionar com o pai, justamente porque os dois também tiveram em outra existência conflitos e vieram nessa existência, nessa vida agora para fazer os reajustes, né? Ela, no fundo, é lógico, eu sei que ela me ama, mas justamente por uma busca meio que incessante por vingança, ela acabou me prejudicando, né? Vou falar mais ou menos assim, o foco dela era o pai, né? Justamente por ele ter me matado em outra existência, então ela não conseguiu, né, o verdadeiro perdão, perdoar ele, então vieram fazer esse tipo de reajuste, então ambos brigavam, né, porque agora deu uma melhorada, eles brigavam sempre como cão e gato, né, esse tipo de sentimento ainda veio junto com ambas as partes, então, mas ela acabou que me usando, né, como uma forma de conseguir afetar o meu marido, né, então, não foi uma fase fácil, lógico, aí que entra toda a minha dificuldade, todo o meu aprendizado, porque eu como mãe, cuidando com todo o amor, com todo o carinho, e ela ali sempre me apontando, né, tentando me machucar de alguma forma, né, então, abusos verbais também, né. Eu sofri bastante, eu tive bem mais dificuldade na parte da minha filha, né, do que do meu marido, justamente por ser a minha filha, então toca, né, mais fundo, fica mesmo marcado na nossa alma e eu também fui, até eu aprender, né, até eu ter plena consciência de tudo isso, eu tive que viver todo aquele processo, né, de autoculpa, de eu achar que eu que estava sendo culpada, né, que eu tinha feito algo errado, então por isso que eu estava ela me tratando daquela forma, mas não é, né. Hoje eu já tenho toda a minha experiência, toda a minha vivência, toda a minha clareza, né, por isso que eu falo o quanto é importante a gente expandir a mente, né, porque a gente começa a ter a consciência e que você começa a entender tudo aquilo que você viveu. Não foi fácil, né, da parte da minha filha escutar coisas, né, desejando a minha morte, falando que eu era lixo, mas hoje eu consigo compreender, né, é fato que o amor, ele não muda, né, é só mesmo um processo de, que as palavras acabam destruindo a gente, né, mas o amor não muda, né. A gente conseguindo se levantar, se reerguer, quando você ama verdadeiramente aquela pessoa, aquele ser humano, né? Por isso que eu falo que você não pode só amar aquela pessoa aqui, né? Eu amo porque é meu filho ou minha filha, meu marido. Não, você tem que olhar um pouco mais amplo, né? Você tem que amar aquela pessoa como um ser humano. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente também consegue entender as dificuldades, né, da outra parte. E eu super compreendo, né, mas ela também tem o livre-arbítrio, ela também tem que aprender o dela, né, então, agora que ela já tá adulta, então só me resta respeitar mesmo, né, quando o que tá ao meu alcance, né, precisa de mim, ela sabe, minhas 3 filhas sabem, né, que eu vou estar sempre
disposta a ajudar. Mas já me colocando, né, na minha posição de que as duas são mais velhas, então elas têm o livre-arbítrio delas, porque elas também têm os aprendizados delas, né? Eu não posso interferir nisso. Cada uma vai ter que aprender de alguma forma, né? Quem não vai por amor vai pela dor. Então elas têm toda uma bagagem, né? Elas têm todo um conhecimento também, porque eu sempre criei minhas filhas na realidade, né? Na vida real mesmo, não na ilusão. Então elas têm essa base, né? Então cabe cada uma delas seguir, né, o coração, seguir tudo que acredita, tudo que consegue também, né? Fazer e parar, pensar, refletir e assim, né, conseguir ir evoluindo pouco a pouco. Então, por isso que eu tô relatando, né, a minha vida pessoal, porque agora quem está me acompanhando, o passo a passo, vai conseguir entender, né, tudo de um modo mais amplo, né, numa visão mais ampla, que já tem, né, um planejamento, já tem todo um reajuste de outras existências, né, que acabou ficando pendente. Então a gente vem para reajustar isso e aí cada um tem o seu livre-arbítrio, né, cada um decide para que rumo vai tomar, o que vai fazer da vida, né, se você vai aprender, se você vai repetir o teu erro, né, que uma outra vez você já fez, você vai repetir. Mas a vida sempre nos dá a oportunidade de você cair naquele exato momento, né? Que você em outra existência cometeu alguma coisa, né? Cometeu algum tipo de crime. Você vai acabar caindo em alguma etapa da sua vida aqui nessa existência, nesse mesmo ponto, né? E aí você vai ter que ver, você vai ver se você vai passar no teste, né? Se você realmente tá disposto a melhorar, então você não vai repetir, né? O seu espírito tem ali gravado, então de certa forma você já sabe que se você cometeu alguma coisa, né, você não pode fazer de novo. E assim, pouco a pouco, a gente vai evoluindo, né, como espírito e esse é o propósito, né, da nossa existência em cada planeta, né, em cada lugar que a gente reencarna, sempre em busca de evolução. Então cada um vai ter que realmente fazer a tua parte. Isso daí não tem como você olhar de um modo geral, né? E vai chegar uma etapa que você vai conseguir já realmente amar todos, né? Eu não tenho, né? Apesar de tudo que aconteceu na minha vida, eu não guardo dentro de mim raiva de ninguém. Eu não consigo ser assim. Naquele momento eu até posso acabar me envolvendo em algum tipo de sentimento mais negativo, mas eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo, né? Não importa o que aquela pessoa fez pra mim, eu não consigo sentir raiva dela, né? Eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa e me entender, né? O momento dela. Por isso que o nosso estudo, o nosso aprendizado, a nossa expansão de consciência é importante, porque você consegue, né, ter esse tipo de consciência e entender o momento, né, de cada um.